noite, meus amigos e irmãos. Estamos começando mais um Evangelismo na Web. E dessa vez o tema é Evangelismo das Primícias. E eu desde já eu quero convidar você a dar aquela curtida no nosso canal, compartilha, tá bom? Pode compartilhar à vontade, é gratuito, não paga nada. E que você venha continuar conosco todas as noites. E nesse momento iremos ficar com a nossa música oficial, que é o tema Chegou a Hora. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso
Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do nosso Evangelismo das Primícias. Queremos agradecer a você que está aí conosco, participando de mais esse estudo. Hoje o nosso tema é revelação, o dom de profecia. Alguma vez você já andou por um caminho escuro? Sem uma lanterna? Eu já andei. Eu, quando era criança, a gente morava, no interior, e a gente tinha que andar, às vezes, algumas distâncias. A gente participava de cultos à noite, ou então a gente ia na casa de um vizinho, e às vezes a gente fazia longas distâncias no escuro. Muitas das vezes tropecei em pedra. Quando eu cheguei em casa, vi o estrago na ponta do dedo lá, por causa do tropeção. Então, eu já tive essa experiência. Você já teve essa experiência de andar no escuro sem lanterna? Em uma circunstância dessa, você gostaria que algo pudesse ajudar você a iluminar o seu caminho, para que você pudesse se manter nele sem se desviar? Nas trevas deste mundo de pecado, Deus não nos deixou às escuras. Ele nos deu a Bíblia, o livro sagrado, que serve como uma luz para iluminar o nosso caminho. Então Deus, Ele não nos colocou aqui e nos deixou na escuridão. Deus também, Ele tem revelado o seu plano através dos profetas. Então, através dos profetas, Deus tem mostrado os planos dele para cada um de nós. O profeta, ele tem uma vida em harmonia com a mensagem que ele também é um instrumento que é usado por Deus para levar mensagens especiais ao seu povo. O Senhor, Ele manifestou o dom profético na sua igreja no tempo do fim. Vamos conferir na palavra de Deus como foi que isso aconteceu? Como foi que Deus, no tempo do fim, revelou o seu dom profético na igreja? Eu quero convidar você a abrir comigo aí, Amós, capítulo 3, verso 7. Só que antes de nós lermos esse texto, eu quero fazer uma oração com você, pedindo a orientação do Espírito Santo. Querido Pai, nós estamos agora aqui para mais um estudo da Tua Palavra. Vamos agora abrir o Teu livro sagrado, pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a entender esse estudo que vamos fazer neste momento. Que Deus, o Senhor possa estar conosco, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o primeiro texto que nós vamos ler está em Amós capítulo 3, versículo 7. Aqui nós vamos responder a seguinte questão: quem recebe revelações especiais de Deus? Quem é que recebe revelações especiais de Deus? Vamos ver aqui na Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia aí, abrir juntamente comigo, para que a gente possa ver esse texto. Amós capítulo 3, verso 7. Diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a quem Deus fez revelações? Aos profetas, ok? Deus não vai transmitir nada para o seu povo sem antes revelar isso aos profetas, ok? Então Deus vai revelar sempre aos profetas aquilo que Ele deseja transmitir para o seu povo. Nós vamos agora para Números capítulo 12. Números capítulo 12. Aqui no início da Bíblia, verso 6. Como Deus se comunica com o profeta? Tá, então nós entendemos aí, lá em Amós, que Deus todas as mensagens que Ele quer transmitir para o seu povo, Ele transmite através dos seus profetas, certo? Agora, como que essa mensagem chega aos profetas? Então
Então nós vamos ver aqui em Números, capítulo 12, verso 6, como que essa mensagem chega aos profetas. Que diz o seguinte: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, como é que essa mensagem chega ao profeta? O Senhor fala com ele através de visão ou através de sonhos, é o que está revelado aqui na Bíblia Sagrada, Números capítulo 12, verso 6. Vamos lá para Joel. Joel fica aí do ladinho de Amós. Voltando lá para Amós, você vira aí uma folha e nós já estamos em Joel capítulo 2, verso 28. Muito bem. Olha o que diz aí o verso. A pergunta é: uma mulher pode ser profetisa? Ok? Vamos lá. Uma mulher pode ser profetisa? Então, o que diz aí o texto? Joel capítulo 2, verso 28. Então, diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, a pergunta é: uma mulher pode ser profetisa? Então, aqui está bem claro, né? Que vossos filhos e filhas, ok? Então, o texto está deixando bem claro. Vossos filhos e filhas. Então, uma mulher pode sim ser profetisa. E aqui ainda diz mais que os velhos sonharão e os jovens terão visões, ok? Então, nós entendemos aí que uma mulher pode sim vir a ser profetisa. Agora nós vamos para 1 Coríntios capítulo 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. Veja aí comigo. 1 Coríntios 12, 28. Aí nós vamos responder a seguinte questão: a igreja primitiva, ela teve profetas? A igreja primitiva teve profetas? Vamos ver. Aqui no verso 28 de 1 Coríntios 12 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Então nós temos profetas na igreja primitiva, né? Nós tivemos apóstolos, nós tivemos profetas. Em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, ok? Então, a igreja primitiva teve sim profeta, de acordo com esse texto. E, para nós encerrar, nós vamos aqui para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz o seguinte, a pergunta é: qual é a predição sobre o dom profético no tempo do fim? Que predição há sobre o dom profético no tempo do fim? Vamos ver aqui, Apocalipse 12, 17. Aqui diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o dragão, ele se irou contra quem? Ele se irou contra a mulher. A mulher em a profecia representa igreja, não é isso? Então nós entendemos que a mulher aí representa a igreja. E essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus, ok? Então, ela guarda os mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. Agora nós vamos lá no capítulo 19 de Apocalipse, verso 10, e nós vamos entender o que significa o testemunho de Jesus. Vamos lá, capítulo 19 aqui de Apocalipse, para que a gente entenda o que significa o testemunho de Jesus. Então, verso 10, capítulo 19 ainda de Apocalipse, diz assim, ó: prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus
e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a igreja de Deus, ela tem, o povo de Deus, né, nos últimos dias, ela tem aí uma característica muito importante, duas, né? Uma delas é a igreja que guarda os mandamentos, e a outra é a igreja que tem um testemunho de Jesus. E aqui em Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Significa então que essa igreja tem sim o dom profético, ok? Essa igreja, ela tem o dom profético. Muito bem. Quais são as características de um profeta verdadeiro? A Bíblia ainda nos dá aqui algumas dicas, e eu vou pedir a você, que você pode marcar aí na sua Bíblia, esses textos bíblicos para você ler. Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo, vai lá, abre a Bíblia e confere, ou então você volta o vídeo para você rever e fazer as anotações que você precisar, tá bom? Então diz aí, um profeta verdadeiro. Quais são as características desse profeta verdadeiro? Isaías capítulo 8, verso 20. Isaías capítulo 8, verso 20. Diz que esse profeta, ele concorda com a Bíblia, ok? O profeta verdadeiro, ele precisa concordar com a Bíblia. Ele não pode, de maneira nenhuma, fazer nenhuma profecia ou fazer qualquer ensinamento que vá contrário ao que o livro sagrado ensina, ok? Então, o profeta verdadeiro, tudo que ele prega, tudo que ele ensina, está de acordo com o livro sagrado, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Qual a outra característica? Então, vamos ver aqui. Mateus 7:20 e 7:15 diz que o profeta verdadeiro, ele produz bons frutos. O profeta verdadeiro produz bons frutos, ok? Então, você tem que olhar para os frutos desse profeta. Jeremias 28, verso 9, Deuteronômio 18, 21, 22, diz que o profeta verdadeiro, suas predições se cumprem. Olha só, tem profeta por aí fazendo predição que não cumpre. Como eu posso crer que esse profeta é um profeta de Deus se as suas predições não se cumprem? Não é verdade? Então, o profeta verdadeiro, de acordo com Jeremias 28, 9, Deuteronômio 18, 21 e 22, suas predições se cumprem. 1 João 4, versos 1 e 2, 1 João 4, versos 1 e 2, diz que o profeta verdadeiro reconhece a divindade de Cristo, ok? O profeta verdadeiro reconhece a divindade de Cristo, tá bom? Então, se você tem um profeta aí, se diz profeta, mas ele não reconhece Cristo como um ser divino, né? Então ele não pode ser considerado um profeta de verdade. Jesus Cristo, ele predisse que nos últimos dias levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 24, verso 11. O inimigo, ele busca falsificar tudo o que Deus fez em benefício de seu povo e dos que creem nele. Olha, precisamos ter muito cuidado. Além de Jesus ter nos alertado aí, né, em Mateus 24, 11, que iria surgir falsos profetas nos últimos dias, nós precisamos ter cuidado também com as imitações que o inimigo faz. Porque o inimigo, ele pode, né, estar aí fazendo falsificações para enganar o povo escolhido de Deus. Você já ouviu falar em uma mulher chamada Ellen White? Ellen White. Quem é esta mulher? Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White, ela recebeu o dom de profecia e os seus escritos, ou seja, os seus livros, é um guia para a compreensão mais clara da Bíblia Sagrada. Jamais um substituto para esta. Ok? Então isso aqui precisa ficar bem claro para você. Se alguém vier falar para você alguma coisa relacionada a Ellen White e a forma dos adventistas crerem nela, então você precisa entender o seguinte: os adventistas do sétimo dia, ok? Tenha isso na sua mente. Os adventistas do sétimo dia, eles creem
que a Ellen White, ela tem o dom profético. Quando a gente compara tudo que ela falou, tudo que ela escreveu, as revelações que ela teve com o que a Bíblia ensina, nós não encontramos discordância da Bíblia, ok? Porém, o que ela ensina não substitui a Bíblia, jamais substitui a Bíblia, mas os ensinos dela nos ajudam a compreender o que está escrito no livro sagrado, ok? São revelações, são ensinos que nos ajudam, né, a compreender melhor a Bíblia, mas não a substitui. A Bíblia continua sendo nosso livro base, né? Nosso livro principal. Tá bom? Conforme ela própria escreveu, sabia? Ela mesmo, lá nos seus escritos, ela determinou o seguinte, veja só o que ela escreveu. Os testemunhos escritos não são concedidos a fim de prover nova luz, mas para imprimir vividamente sobre o coração as verdades da inspiração já anteriormente reveladas. Ok? Então ela está dizendo assim, aquilo que eu estou escrevendo, ele não é uma nova luz, e nem substitui a principal luz anteriormente revelada, que é a Bíblia Sagrada. Ok? Então ela deixa isso bem claro. Ela escreve isso, se você quiser conferir, livro Testemunho, volume 5, página 665, ok? Você pode encontrar esse livro pesquisando aí na internet, você pode pesquisar lá, Testemunho, volume 5, página 685, tá bom? Então você pode ir lá e verificar. Essa mulher chamada Ellen White, ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827. Ela nasceu na cidade de Gorham, Maine, lá nos Estados Unidos. Ela morreu no dia 16 de julho de 1915, lá na Califórnia. Desde dezembro de 1844, quando ela recebeu sua primeira visão, ela dedicou-se a escrever e a pregar, desenvolvendo esse ministério durante 70 anos. Ok? Então, desde o ano de 1844, quando ela teve a primeira visão, ela se dedicou a escrever e a pregar, né, tudo aquilo que ela recebia. E ela desenvolveu o seu ministério por 70 anos. Nesse período, ela educou ainda os filhos, ajudou o esposo e aconselhou os líderes da recém-fundada Igreja Adventista do Sétimo Dia e atuou como missionária na Europa e na Austrália. Ok? Orientou a igreja, né? Orientou os líderes da recém-fundada Igreja Adventista, né? E conduziu ali o trabalho ministério, foi missionária, né? Viajou até para a Austrália, né? Para pregar o Evangelho. A sua produção literária ultrapassou 100.000 páginas e é conhecida como o Espírito de Profecia. Ok? Entre os livros de Ellen White, que Ellen White escreveu, destacam-se aqueles, né, que abordam o grande conflito entre Cristo e Satanás, desde antes da criação até a eternidade dos remidos no lar dos salvos. Então, você talvez tenha ouvido falar, mas se não ouviu falar, você pode procurar pelo livro chamado O Grande Conflito, que é uma das suas principais obras, que aborda o conflito entre Deus e Satanás. Ao todo, são 3.623 páginas na série Conflito, cobrindo a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, são os seguintes livros. Então, o principal livro é O Grande Conflito, mas ela escreveu muitos outros livros, e tem uma série chamada Série Conflito, que começa abordando desde o Gênesis até o Apocalipse. E os livros que fazem parte dessa série são os seguintes: Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e, por último, O Grande Conflito. E agora, te pergunto, diante dessas informações, o que você precisa fazer? Eu quero deixar aqui para você algumas sugestões que o próprio livro sagrado nos dá. 1 Tessalonicenses 5, verso 20, diz que nós precisamos apreciar os profetas. Uma vez que nós entendemos, portanto, então, que a escritora
Ellen White, ela é uma profetisa, ela recebeu revelações de Deus, e essa mensagem é uma mensagem para nós, né, e para os nossos dias. Nós precisamos então fazer o quê? Apreciar isso, ou seja, estudar, procurar conhecer essa obra. Jamais a obra de Ellen White, como nós já dissemos, e ela própria escreveu lá no livro Testemunhos, vai substituir a Bíblia, jamais. A Bíblia continua a base. Mas os escritos delas vai nos ajudar, não só na nossa vida diária, na nossa comunhão com Deus, uma forma de nos aproximar mais de Deus, mas também vai nos direcionar ao livro sagrado, confirmando aquilo que nós estudamos aqui nesse livro, mas jamais o substituirá. Ok? Então, 1 Tessalonicenses 5:20 diz que nós precisamos, sim, valorizar os nossos profetas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, nós devemos estar atento aos profetas, atento às profecias, né? Então, 2 Pedro 1,19 diz que precisamos estar atento às profecias. Então, precisamos ver o que os profetas escreveram, tanto os profetas bíblicos, como o que Ellen White escreveu, e estar atento a essas mensagens. Em 2 Crônicas 20, verso 20, nós precisamos crer nos profetas. Esse texto diz que nós precisamos crer nos profetas. Então é isso que você precisa fazer agora, de posse de todas essas informações, né? Apreciar os profetas, estar atento às suas profecias e crer neles. Ok? Então a minha pergunta para você nesta noite, ou neste momento, que você está acompanhando aí: você crê que Deus manifestou o dom profético através dos tempos para revelar os seus planos e a sua vontade para os seus filhos? Você crê nisso, que Deus tem revelado o seu dom profético para ajudar e orientar os seus filhos? Você crê na revelação profética vinda de Deus? Você crê que Deus pode usar pessoas, né, nos últimos dias também para trazer revelações proféticas para você? Meu amigo, nós precisamos depositar a nossa confiança, principalmente no livro sagrado, naquilo que está escrito aqui, ok? E nós, como adventistas do sétimo dia, e você está convidado, junto conosco, a também apreciar os escritos da escritora Ellen White. Lá, ela nos ajuda e nos leva à compreensão mais profunda daquilo que o livro sagrado nos revela. Então, o meu convite para você neste momento é esse: venha conosco apreciar, né, esses escritos e nos aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, porque esses escritos dela nos levam ao livro sagrado. Eu quero, neste momento, que você preste atenção na letra dessa música que nós vamos ouvir, que você reflita sobre isso, medite, tome uma decisão, e após estarei orando por você. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou
verdadeiramente, verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Muito bem. Você acabou de ouvir esse louvor maravilhoso. E a minha pergunta é: qual é a sua decisão? Você vai procurar estar mais ligado às profecias bíblicas? E você aceitou o nosso desafio de procurar conhecer melhor os escritos da escritura Ellen White, para que você com isso possa se aprofundar mais no conhecimento bíblico? Porque o que ela escreveu ali, meu amigo, não distorce em nada o que está aqui no livro sagrado. Ele só vai ajudar você a compreender melhor o que está aqui. Então, se você aceitou o nosso desafio, eu quero orar por você agora. E que essa decisão possa te ajudar a crescer cada dia mais. E que o Espírito Santo esteja com você, te ajudando em cada momento da leitura, para que você conheça e aprofunde mais o seu conhecimento naquilo que Deus tem revelado para todos nós. Feche os seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo deste momento, que o Senhor nos ajudou a entender, através da Tua palavra, a importância dos profetas. Ainda mais, Senhor, esse estudo também
nos diz que nós precisamos ter cuidado com determinadas pessoas que se diz profetas, porque há características especiais para o profeta de Deus. O profeta de Deus não pode distorcer o que está no livro sagrado. As profecias dele não podem deixar de se cumprir. E nós encontramos essas características de uma mulher chamada Ellen White, que por mais de 70 anos, através do seu ministério e através de revelações que ela teve por sonhos e visões, ela deixou escrito muitas revelações através de seus livros, e que vem nos ajudar a nos aproximar mais de Ti e também a conhecer melhor a Bíblia Sagrada. Pai querido, e que o Senhor esteja comigo, que o Senhor esteja com esse amigo que está aí assistindo e acompanhando o estudo. Se ele tomou a decisão de procurar conhecer melhor os escritos da escritora Ellen White, ou se ele decidiu aprofundar além disso no conhecimento da Bíblia, que o Teu Espírito esteja com ele. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter nos acompanhado mais uma vez e aguardamos você no próximo estudo.